Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Depois de um período ruim da minha vida, de muito sofrimento, parecia que aos poucos tudo ia se encaixando, voltando ao normal, digamos assim. Fazia quase 2 meses que eu e o Arnaldo estávamos namorando. E sabe, eu podia não ser a mulher mais feliz do mundo ao lado dele, mas aos poucos estava voltando a sorrir, recuperando a minha alegria de viver. O Arnaldo era um cara tão bacana, tão especial. Ele tinha assim um jeito de ser maravilhoso, o que acabou me conquistando. Sabe aquela pessoa que levanta o teu astral? Não era a paixão dos sonhos. Não vou mentir, não era mesmo. Mas eu estava gostando demais daquele namoro. A presença dele na minha vida estava me fazendo muito bem, principalmente depois do período difícil que eu tinha passado. Quando meu ex-namorado resolveu botar um ponto final na nossa história. Olha, eu lembro como se fosse hoje. Até porque tem coisas que não dá para esquecer. O dia em que o Reinaldo veio me contar que iria embora para Barcelona. Sabe, ele veio me contar aquilo assim, com a maior naturalidade do mundo. Como se fosse uma coisa normal. E é claro que não era normal. Imagine. De repente, no meio da conversa, ele simplesmente falou que estava indo para Barcelona. Mas foi assim, de um dia para o outro. Estávamos juntos há 1 ano e meio. Nem era tanto tempo assim, mas eu estava tão apaixonado. E pensei que ele também estivesse. Olha, naquelas alturas, eu preferia qualquer coisa a me separar desse homem. Me doeu tanto receber aquela notícia de que ele iria não apenas viajar para lá, mas iria morar em Barcelona. E sabe, eu fiquei com a esperança de que ele de repente falasse alguma coisa sobre me levar junto, mas ele nem tocou no assunto. Sabe, me doeu demais saber que talvez para ele eu não significasse absolutamente nada. Porque do contrário, uma pessoa não toma uma decisão dessas de um dia para o outro, de se mudar de um continente para o outro. E sem sequer fazer uma espécie de comentário ou uma pergunta se eu também queria ir, se eu queria. Nada. Ele não perguntou absolutamente nada. Depois de 1 ano e meio de namoro, ele simplesmente me comunicou que estava indo para Barcelona e não apenas por um tempo, mas sim para ficar por lá, para morar. Aí eu pergunto, eu significava alguma coisa para ele? Claro que não. Ele não abriria mão do nosso relacionamento para ir embora para um outro país, um lugar lá do outro lado do oceano, sem sequer perguntar se eu, de repente, tensionava ir junto com ele. Ele não pensou 2 vezes em simplesmente me dar as costas e ir embora. Como também não pensou em nenhum momento no meu sofrimento. Parece que estou vendo ele falando. Não fica triste. Não é um adeus, um para sempre. Não, é só um até breve. De repente eu volto e de repente ele volta. Eu fiquei olhando para a cara dele, sem saber o que dizer. Como que ele podia pensar assim? O pior é que tudo aconteceu num momento que para mim já era difícil. Minha mãe não estava com a saúde muito boa. De modo que, mesmo que eu quisesse, mesmo que tivesse condições financeiras para isso, não poderia ir embora com ele. Porque a minha mãe precisava de mim.
Ele, no entanto, repito, não pensou em mais nada. De tão deslumbrado que estava, já que fazia algum tempo que ele vinha sonhando com essa mudança, até mesmo antes da gente se conhecer. Me doeu muito. Só eu sei o que tive de enfrentar. Ainda tentamos levar o nosso namoro à distância, mas se estando perto da pessoa já é complicado, imagine ele morando lá do outro lado do mundo. No fim, por mais que eu o amasse, não teve mesmo jeito. E a gente acabou se afastando de vez. Quer dizer, ele se afastou de mim. Sofri tanto. Olha, eu custei para me recuperar, para me abrir para outro relacionamento, para outra aproximação, então, nem se fala. Fazia pouco mais de 2 anos que o Reinaldo estava morando lá na Espanha, quando eu achei que já era hora de tentar refazer a minha vida. Na empresa tinha um cara que era louco por mim, que há muito tempo já vinha tentando se aproximar. E é como eu já disse, o Arnaldo era uma pessoa maravilhosa. Por isso, resolvi dar uma oportunidade, não apenas para ele, mas para mim também. Eu podia não estar apaixonada, e realmente não estava. Mas o bem que ele me fazia era tão grande que eu achei que valia a pena. E olha, eu não estava errada. Até hoje sou grata por ele ter me tirado daquele buraco negro que tinha se tornado a minha vida. E volto a dizer, depois de quase 2 meses de namoro, parecia que a minha vida estava novamente entrando por um caminho bacana. Eu já não sofria tanto pelo Reinaldo. Já não me consumia de tanto pensar nele, como acontecia no primeiro ano, principalmente. Eu simplesmente morria de saudade. No começo, pensei até que fosse enlouquecer, de tanta falta que esse homem me fazia. Sua imagem, pouco a pouco, foi se apagando assim na minha memória. Só que aí, parece que o destino às vezes prepara armadilhas para te deixar em situações que você não sabe nem o que fazer. Lembro que eu estava de aniversário aquela semana. Estaria completando 28 anos. No sábado. O Arnaldo, inclusive, já tinha me convidado para jantar fora. E falou que tinha preparado uma surpresa. Uma surpresa bem bonita pelo dia do meu aniversário. Perguntei o que era, mas ele não quis me falar, não quis adiantar. Por isso, juro, nem desconfiei. Quando assim que começou a escurecer, eu escutei aquele ruído, aquele som lá fora. Eu já tinha, inclusive, me arrumado. Só estava esperando o Arnaldo passar em casa para me apanhar, quando do nada começamos a escutar aquela música vinda lá de fora, parecendo vir justamente dali, da frente do portão da nossa casa. Tinha uma música. E alguém, pelo menos foi o que eu consegui divisar, assim, num primeiro momento, alguém falando ao microfone. Logo me dei conta de que se tratava de um desses carros de mensagens. Isso ficou ainda mais claro quando escutei o locutor pronunciando o meu nome. Cheguei a pensar, nossa, mas pensei que não tivesse mais esse tipo de homenagem. Fazia tanto tempo que eu não via falar em carro de som. Aí pensei na mesma hora. Esse Arnaldo é danado. Prometeu que me faz uma surpresa e está cumprindo a promessa. Ele devia ter contratado aquele carro de mensagem para me fazer uma homenagem no dia do meu aniversário.
Lembro que todos nós ali de casa saímos para fora. E não apenas a gente, mas os vizinhos também. Claro que chamou a atenção de todo mundo. O carro realmente estava bem ali na frente do portão. E quando a pessoa começou a ler a homenagem, eu comecei a ficar tão emocionada, porque enquanto ouvia aquelas palavras, eu fiquei procurando pelo Arnaldo, mas não vi nem sombra dele. De todo modo, manteiga derretida como eu era, e sempre fui, não consegui segurar as lágrimas e já desabei no choro. E era uma homenagem tão linda. Só que, ao mesmo tempo, por meio espanto, repito, eu fiquei procurando pelo meu namorado e não o encontrava, olhava para todo lado e não conseguia vê-lo. E tal foi a minha surpresa, quando de repente descobri que, meu Deus, até agora, tanto tempo depois, eu chego a me arrepiar toda quando lembro disso. Imagine o meu susto quando escutei aquele homem ao microfone pronunciando o nome não do Arnaldo, mas de alguém que eu imaginava que estivesse tão longe. Meu Deus, o que esse homem estava fazendo ali? Ele não estava na Espanha, em Barcelona? Aliás, qual o motivo de todo aquele circo? Já que não tínhamos mais nada um com o outro. Inclusive, tanto tempo fazia que não trocávamos sequer uma mensagem, que a gente nem conversava. Olha, eu fiquei sem entender nada quando aquele homem pronunciou o nome do meu ex-namorado. Fiquei olhando para ele, porque não bastou ouvir o seu nome, de repente, senti o corpo todo tremer, porque ele estava ali, diante de mim. Eu fiquei olhando para a cara dele, como se estivesse diante de um fantasma. Quando o locutor me chamou ali para perto, de onde ele estava, eu até quis fazer um movimento, mas não consegui me mexer, juro. Na verdade, eu não estava acreditando. O que o Reinaldo estava fazendo comigo? E depois de tanto tempo, como que ele podia ter feito aquilo sem me dizer nada? Principalmente depois de tanto tempo já passado. Ele não devia fazer nem ideia de que eu já estava com outra pessoa. Aliás, o Arnaldo podia chegar a qualquer momento. O que eu ia dizer, meu Deus, quando ele visse tudo aquilo? Ele certamente não iria gostar. Claro que não gostaria. E talvez nem entendesse. Olha, ficou um clima tão esquisito, porque todo mundo notou a minha perturbação. Eu, inclusive, pedi que parasse com aquilo, ameacei, inclusive, entrar para dentro de casa. Até que depois de me recobrar um pouco, se é que isso era possível, e assim que aquele carro foi embora, que aquelas pessoas se dispersaram ali da frente de casa, fui lá conversar com ele, com o promotor daquele circo todo. Quis saber do Reinaldo o motivo daquele espetáculo. Por que é que ele tinha feito aquilo? Por que não tinha me avisado que estava em Curitiba? Nossa, Suzy, é assim que você me agradece pela surpresa que eu te fiz? Você não achou que eu fosse esquecer essa data tão importante, né? Só que eu pensei que você fosse gostar, ficar feliz. Só que pelo jeito, você não vai me dar nenhum abraço? Reinaldo, para com isso, não tem abraço nenhum. Aliás, como que você volta assim? Vem aqui e faz tudo isso como
se nada tivesse acontecido e pior, sem me avisar. Pelo amor de Deus, desculpa. Pensei que você fosse gostar. Só queria te fazer uma surpresa. Só que pelo visto... Como que ele queria que eu reagisse, meu Deus. Cheguei a explicar que muita coisa tinha acontecido na minha vida. Que eu estava, inclusive, namorando. Que o Arnaldo, inclusive, estava quase chegando para me buscar, para a gente sair para jantar. E eu notei que o semblante dele mudou nessa hora. Sério, puxa, desculpa, eu não sabia. Aliás, eu conversei com o teu primo e ele não falou nada. Aí pensei que você ainda estivesse sozinha. Desculpa, mais uma vez, desculpa. Ficou um clima tão ruim. E nem poderia ser diferente. Ele, inclusive, meio sem jeito, tratou de se despedir, pediu desculpas mais uma vez, só falou que não queria atrapalhar a minha vida e simplesmente se foi. Só que naquelas alturas, o estrago já estava feito. Só Deus para saber como que eu me senti depois daquele tudo. Daquele reaparecimento meteórico que mexeu com todas as minhas estruturas. Só Deus sabe como eu me senti quando o vi atravessando a rua, entrando no carro e se afastando. Parecia até que eu tinha voltado no tempo. No dia em que o vi entrando na sala de embarque daquele aeroporto. Tinha sido a última vez que nos vimos. E isso já fazia mais de 2 anos. Chorei tanto. Mais uma vez, chorei por ele. Puxa vida, ele não tinha o direito. Aparecer assim do nada, sem avisar, sem me preparar, sem saber como estava a minha vida, se eu tinha alguém. Quando o Arnaldo chegou para me buscar, para a gente jantar, claro que não entendeu nada quando me encontrou naquela situação, triste, desanimada. Achei melhor nem comentar nada com ele, até para não deixá-lo chateado também. A última coisa que eu queria era magoá-lo, até porque ele não merecia. No fim, acabamos saindo para jantar, mas, sabe, não foi a mesma coisa. Só Deus sabe por onde andavam os meus pensamentos durante aquele jantar. Devo ter sido uma péssima companhia, porque fiquei distraído o tempo todo. Não conseguia tirar aquelas cenas da cabeça. Não consegui parar de pensar no Reinaldo um segundo sequer. Naquela homenagem bonita que ele tinha feito para mim. Bonita, só que ao mesmo tempo... A verdade é que, não apenas naquela noite, mas nunca mais eu fui a mesma. Me segurei durante alguns dias, até que, já não suportando mais aquela agonia, aquela coisa que parece que me chamava, resolvi procurar o Reinaldo. Eu precisava conversar com ele. Saber por que é que ele tinha feito aquilo comigo. Tentei entrar em contato com ele através da sua irmã. Mandei uma mensagem no seu perfil. Podia ter mandado diretamente para ele, mas sei lá, preferi conversar com a irmã dele primeiro. Só que quando perguntei por ele, pro meu espanto, ela me deu aquela notícia. Meu irmão já voltou para Barcelona. Pegou o avião quarta-feira passada. Voltou pro... Você está falando sério? Mas eu pensei que ele tivesse voltado para o Brasil. É definitivo para ficar. A gente nem teve chance de conversar direito. Pois é, ele inclusive comentou comigo o que aconteceu. Chato, né? Bom,
Espero que você não tenha ficado brava com ele. Ele queria tanto te ver, conversar com você. Aliás, chegou a comentar comigo que estava pensando até em tentar se acertar com você de novo, recomeçar o namoro. Olha, quando vi aquelas palavras, não sei como não desfaleci. Só Deus é que sabe o impacto que aquilo teve em mim. Eu fiquei devastada. De certo modo, foi até uma crueldade o que ele fez, porque justamente no momento em que eu estava conseguindo dar um novo rumo para a minha vida, me reerguer, ele ressurge das cinzas para virar tudo de pernas para o ar outra vez. Até hoje não entendo por que ele fez isso, principalmente do jeito que fez. Por que não me avisou, meu Deus, que estava em Curitiba? Por que não conversou comigo? Mesmo que fosse por telefone, por uma rede social, porque eu teria lhe contado que estava namorando. Ele não teria armado aquele show. Tanta coisa teria sido evitada. E quem sabe, esta ferida não estaria novamente aberta aqui no meu peito. Parece que eu voltei ao passado. A impressão que tenho é de que voltei ao marco zero. De quando comecei a sofrer por amor. Quando ele resolveu ir embora para Barcelona, assim, de um dia para o outro. A gente passa anos sem ver a pessoa, pensa que conseguiu esquecer, tirar aquela pessoa do pensamento, do coração, mas basta vê-la de novo para se dar conta de que não esqueceu nada, de que continua amando. Infelizmente, por mais que eu tivesse tentado, meu namoro com o Arnaldo não resistiu durante muito tempo. Porque mesmo não querendo, descobri que ainda amo o Reinaldo com todas as minhas forças. Tanto que hoje estou sozinha. De novo sozinha, triste, desiludida, tendo de remar tudo o que já remei. Sofrendo tudo o que já havia sofrido lá no passado. Sendo obrigada a enfrentar esta saudade, esta falta que esse homem me faz, me afogando um pouco mais a cada dia. Nesse mar sem fim de lágrimas e de tristeza que se tornou a minha vida.